Olá, querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Roberto Aguilar, sou professor dos cursos das exatas, sou licenciado em Física e licenciado em Matemática, e hoje daremos sequência a essa disciplina, a qual a professora Flávia Suchek deu início, e nós teremos agora a aula 2, Metodologia e Prática de Ensino em Eletricidade, Magnetismo e Física Moderna. Bom, quando nós paramos com essas disciplinas, nos deparamos com essas disciplinas de metodologia, claro que primeiro nós devemos fazer essa breve reflexão. Por quê? Como, para quê e assim por diante. Essa disciplina em específico, ela traz muitos contextos históricos que nós devemos identificar o porquê da importância de conhecer essas metodologias, certo? Magnetismo, eletromagnetismo, física moderna, eletricidade e assim por diante. Se nós pegarmos e analisarmos o nosso contexto histórico, nós vamos identificar que a ideia do magnetismo, da eletricidade, ela surgiu de observações, de experimentações que nós tivemos. Lá atrás, quando eles identificaram que o âmbar, quando ele era atritado, ele já tinha esse poder, né, de atrair pequenas folhas e assim por diante. A magnetita, ela já tinha esse princípio de atrair ferro. Olha que bacana. Isso foi dado através do quê? De uma observação. Nossa, professor, mas isso tem relação com a nossa disciplina? Perfeito. Tudo isso. Veja que hoje nós temos já, nós não, né? Os professores no contexto geral, quando se deparam com o ensino de física, nós ficamos presos ao tal do livro lousa e giz. Não que não funcione, mas o que nós devemos identificar é que essa metodologia, às vezes, ela não é ativa, ela não se aplica a todos os nossos alunos, até porque cada aluno tem um perfil diferente de aprendizagem, e nós devemos contemplar todos eles. Mas, se nós analisarmos que o contexto histórico ele se deu através de algumas observações, consequentemente nós devemos saber quais são essas observações e de que forma nós podemos ensinar isso. E é isso que nós queremos trazer isso para vocês nessa disciplina, nessa aula 2. Vamos lá então, sem delongas, nossa conversa inicial. O uso de experimentação na construção de conceitos de eletricidade. Então, nesta aula veremos os resultados de uma pesquisa sobre o uso de experimentação no ensino de eletricidade e veremos alguns temas, um suporte teórico-prático para o ensino de eletricidade, uma proposta didática para o ensino de eletricidade com uso de experimentação, que, de forma geral, é isso, mostrar a importância, fixar esses conteúdos, as etapas da proposta didática, concepções dos estudos sobre eletricidade e magnetismo e possíveis contribuições e futuras discussões sobre o uso da experimentação no ensino de eletricidade, certo? Então, vamos à nossa sequência. Primeiro tópico, suporte teórico e prático para o ensino de eletricidade. Ensino de eletricidade e magnetismo comum. Bom, quando nós pegamos isso, mais uma vez eu retorno aquele conceito que eu passei para vocês. Quando nós identificamos essa disciplina e o magnetismo, a eletricidade, nós devemos sim nos atentar ao contexto histórico. Por quê? Porque nós temos ali o princípio da observação, depois nós tivemos ali a ideia da medição da intensidade do campo elétrico, da corrente elétrica e assim por diante. E depois nós procuramos um modelo, uma lei para descrever esses princípios. Isso tem um nome, isso se chama método científico. Tá? Então, todos esses conceitos que nós trazemos, que nós construímos, eles se dão através do nosso método, do famoso método científico. Tá? E com isso, nós precisamos identificar o seguinte: hoje, o ensino de eletricidade ele é carregado de formalismo matemático e longe do dia a dia do estudante. Só que necessariamente isso deve acontecer, nós não conseguimos trazer de forma mais simples e objetiva para que o aluno consiga ver, se possível, tocar nesses nossos conceitos, se lá atrás foi possível identificar que o âmbar atritado, ele tinha esse princípio de atrair pequenas folhas, por que que nós não podemos fazer isso hoje? E é isso que nós precisamos identificar, mostrar para os nossos alunos que sim, isso é possível, mostrar para ele que ele pode pegar pedacinhos de papéis, colocar na mesa e fazer no processo de eletrização por atrito, assim como foi feito lá atrás, certo? Exemplos. O exemplo que nós temos aqui diz: força inversamente proporcional ao quadrado da distância
cargas pontiformes. E aí nós temos a famosa lei de Coulomb, né? A força é diretamente proporcional ao produto das cargas inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nossa, é muito formalismo matemático. Claro que os nossos alunos têm que saber, mas por quê? Qual é a origem disso? Então, nisso nós precisamos demonstrar para o nosso aluno, fazer com que ele se torne parte desse conteúdo, porque a sequência didática ela é meio complexa também, porque nós iniciamos com a eletrostática e depois nós temos ali campo elétrico, o trabalho do campo elétrico, energia potencial. Olha só que legal, tudo isso dentro da nossa sequência. E sim, podemos inserir os nossos alunos. Mas quando nós temos esse formalismo matemático, essa lei de Coulomb, que diga-se de passagem, é a nossa famosa lei da gravitação universal, força inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, mas ali nós temos só a massa, que é o que diferencia dessa lei de Coulomb. Mas o que isso nos gera? Então, isso acarreta dificuldades para o aluno na elaboração dos conceitos básicos e modelos científicos para explicar os fenômenos que estão inseridos no contexto da sua vida diária. Isso segundo Oliveira Barbosa. Certo? Então, vamos com calma, vamos identificar, vamos inserir os nossos alunos nesses conteúdos. E, por sua vez, ele é um dos mais temidos, não só no ensino médio, mas no ensino superior. A disciplina de eletricidade, eletromagnetismo, certo? Ele traz, assim, consigo um, um quê de dificuldade. E nós devemos facilitar isso para os nossos alunos. A importância da teoria de aprendizagem. O ensino de eletricidade e magnetismo deve partir de situações do dia a dia. Olha que bacana. Hoje, principalmente, no século XXI, nós temos eletricidade em quê? Em tudo. O simples fato de pegar um carregador de celular, que é o mais comum que nós temos entre os nossos alunos, nós podemos explorar potência, nós podemos explorar tensão, corrente elétrica, entre outros. Tudo. Pegou seu celular, tem uma bateria, nós temos a eletricidade e o magnetismo empregado em todos os nossos conceitos. O aluno deve ser ativo no processo de aprendizagem. Claro, basta inserirmos ele nisso. E para a nossa aula, nós vamos nos deparar com a teoria construtivista, baseada na epistemologia de Jean Piaget, teoria construtiva de Piaget. E ela se aproxima dessa realidade. Para isso, nós precisamos de aulas mais contextualizadas e o aluno mais ativo, mão na massa. E, claro, a nossa relação dessa pesquisa que foi feita se dá nessa prática. Bom, proposta de ensino de eletricidade e magnetismo. Nós queremos fazer o quê? Propor o quê, né? Aliar a abordagem construtivista com o ensino experimental. É muito bacana que a gente consiga, né, necessariamente identificar essa teoria construtivista, ou seja, construir. A criança ela passa por estágios para adquirir esse conhecimento. E esses estágios se dá desde o seu conhecimento prévio, certo? Os alunos podem superar suas concepções espontâneas durante a construção do conhecimento. Construção do conhecimento, termo-chave. E os conhecimentos prévios dos estudantes são, sim, levados em consideração. Claro que eles são levados em consideração para que eles sejam melhorados, aperfeiçoados e que, sim, nós tenhamos uma aprendizagem significativa. Bom, suporte para a prática do ensino. O professor pode usar como suporte metodológico para o ensino de eletricidade, magnetismo e física experimental. Ela envolve a elaboração de experimentos que facilitem a aprendizagem de conceitos mais fundamentais. E é isso que nós queremos, inserir este aluno nessa realidade. De que forma? Na prática, certo? Atividades experimentais, olha só, infelizmente, elas não são comumente usadas por professores. O professor, ele tem mais essa parte teórica de explicar constantes, de explicar variáveis, mas tudo na teoria. O professor, ele tem que ter esse domínio. Na sua proposta pedagógica, ele deve fazer a inserção da teoria juntamente com a prática. Demonstrado para o aluno que ele, sim, todo o suporte que ele tem teórico, ele vai ser aplicado aqui também. Quando ocorre de forma desvinculada dos conteúdos de sala de aula. Infelizmente, às vezes, o professor precisa cumprir tabela. Ele não fez nenhuma prática, então ele vai apresentar uma atividade prática apenas para dizer que fez. Infelizmente, ele não consegue vincular
Isso, mais uma vez, se dá através de uma elaboração de um plano de aula. Nesse plano de aula, nesse plano de ensino, você vai descrever a sua sequência didática e vai vincular as suas atividades práticas, as suas atividades experimentais, de que forma, qual o público, por quê, para quê e quais são os resultados esperados, certo? Por isso, a importância de se aprender a trabalhar com a experimentação. E o mais interessante, para que exista essa experimentação, o professor tem que ter domínio daquilo que ele está fazendo. O aluno, ele vai ser, o professor, me perdoe, ele vai ser responsável pela organização dessa atividade e ele vai apresentar isso para o aluno. E o aluno vai ser coadjuvante, ele vai ser uma parte principal no desenvolvimento desse conhecimento. Por que realizar atividades com uso de experimentação? Olha que bacana. Essa seria uma das perguntas principais para essa nossa aula. O ensino ministrado em laboratório, o ensino experimental, deve ser usado não como um instrumento a mais de motivação para o aluno, mas sim como um instrumento que propicie a construção e aprendizagem de conceitos e modelos científicos. Essa é aquela famosa moeda de barganha. Você não precisa usar a atividade prática só como motivação, para que o aluno fique feliz, hoje nós vamos ao laboratório. Você tem que usar isso como uma ferramenta de interação, de aproximação para com o seu aluno, para que ele sinta confiante no seu trabalho, para que ele sinta domínio no seu conteúdo e tenha mais interesse em participar, para que isso se torne cativante, para que isso se torne um a mais para os alunos. E eu digo por experiência própria. Ter o seu aluno a favor, demonstrando que nós podemos usar o conhecimento prévio deles, que nós podemos utilizar a experimentação junto com a teoria, isso faz com que ele se aproxime, com que ele confie em você, e a partir disso as suas aulas serão muito mais produtivas. Lembrando que a experimentação é mais uma ferramenta, isso não garante que o seu aluno terá aprendizagem significativa. Certo? É mais uma ferramenta que será apresentada para o seu aluno. Você precisa identificar qual é o perfil da sua turma. Você precisa não só fazer práticas, só a prática também não garante a aprendizagem. Mais uma vez, o desenvolvimento do plano de aula, em que você terá o conteúdo teórico, junto com o conteúdo teórico você vai fazer a prática. Claro, você pode fazer o processo inverso, você pode apresentar uma situação, um problema para o aluno, mostrar os conceitos práticos que nós podemos utilizar tanto na sala de aula como no dia a dia. E a partir dela, iniciarmos os nossos conceitos teóricos. Isso vai da sua organização, do seu plano de aula, do seu plano de ensino. Bom, ensino experimental. O que nós temos? Uso da experimentação. Duas vertentes aqui, ó. Primeiro passo, aproxima o professor do estudante. E o inverso também é válido. Aproxima o estudante do professor, que é um dos pontos principais para que a gente tenha uma aula muito produtiva. Não adianta você pegar todos os equipamentos, os melhores equipamentos, se você não tem contato com o seu aluno, se não existe essa proximidade. O aluno tem que ser o responsável por essa construção. O professor, claro, vai ser esse suporte, vai deixar o aluno fazer errado a primeira vez, para depois consertar e mostrar mais uma vez, como Thomas Edison. Errou algumas vezes construindo a lâmpada, mas ele aprendeu várias vezes várias formas de como não se fazer. E nós podemos sim usar o conhecimento prévio do nosso aluno, o erro do aluno para enriquecer cada vez mais a nossa aula. Segunda vertente, aproxima o estudante da linguagem própria das áreas de eletricidade e magnetismo. O famoso senso comum, ele traz junto de si alguns erros, e para o nosso mundo científico eles devem ser corrigidos. Não só no mundo científico, mas para os nossos alunos na aplicação de uma prova do Enem, de um concurso público, em que as unidades de medidas, elas são pertinentes para que sejam avaliadas. Então, precisamos aproximar o aluno dessa linguagem real, da linguagem científica, certo? Bom, a nossa segunda situação, ela faz a abordagem sobre uma proposta didática para o ensino de eletricidade com uso de experimentação. E eu tenho certeza que você já vai se questionar, professor, tudo bem, eu posso trabalhar com a experimentação, eu gosto da experimentação, mas é difícil fazer isso com os meus alunos. Talvez seja difícil, mas você não precisa fazer algo mirabolante.
O mínimo que você faça, que você consiga demonstrar os conceitos, como eu disse anteriormente, atritar no papelzinho, se você pegar um eletroscópio de folha, você consegue mostrar. E claro, nossos alunos serão contemplados pelo LPI. Então, isso facilitará muito, principalmente nesse conteúdo de eletricidade e magnetismo. Certo? Vamos lá. Como nós citamos anteriormente, essa aula também foi baseada em cima de uma pesquisa. E essa pesquisa ela foi realizada por Oliveira Barbosa em 1999 e foram base de estudos alunos do primeiro ano de cursos técnicos, de várias áreas de curso técnico. Então, ao total foram selecionados 756 alunos do primeiro ano do ensino médio de cursos técnicos. 100 estudantes foram selecionados aleatoriamente para serem submetidos a um pré-teste. Esse pré-teste, ele faz uma avaliação e ele precisa colocar os seus conceitos prévios, o que ele tem de bagagem sobre esse conteúdo. E os testes eram em forma de questionário. Então, a partir desses pré-testes, realizou-se um curso de 15 horas de duração com a aplicação de duas diferentes metodologias. E aí que é o que nós precisamos identificar essas duas vertentes. Quais foram as duas metodologias? A primeira, metodologia tradicional, entende-se esse tradicional sendo lousa, giz, quadro e teoria. Isso se torna efetivo para muitos alunos? Sim. Para muitos alunos, sim, se torna efetivo, mas cada um tem uma forma de aprendizagem. E o grupo B, ele utilizou a teoria experimental com enfoque na teoria construtivista de Piaget. Ou seja, utilizava o conceito, o domínio prévio do aluno, utiliza-se a experimentação como ferramenta para o auxílio na construção da aprendizagem. Vamos lá. Pré-teste. Buscava as concepções iniciais dos estudantes para comparação depois da aplicação do curso. Então, esse pré-teste era uma ferramenta para análise do pós-teste. E o pós-teste, por sua vez, verificava a ocorrência de aprendizagem e se havia ocorrido mudança conceitual. No questionário, o aluno respondia às perguntas e, em seguida, justificava a sua resposta, versando sobre as questões relativas à montagem e funcionamento de circuitos elétricos, intensidade luminosa, medidas elétricas, campo elétrico e campo magnético. E, então, nós temos aí resistores, nós temos corrente elétrica, nós temos todo o desenvolvimento de eletricidade, magnetismo e eletricidade e magnetismo, eletromagnetismo também, certo? Então, era esse o nosso pré-teste e pós-teste. O curso, aulas com duração de 1 hora para um grupo de 36 alunos escolhidos aleatoriamente entre os 100 que responderam ao pré-teste. Este grupo de 36 alunos foi novamente dividido aleatoriamente em dois grupos de 18 alunos, sendo um grupo chamado de GC e o outro de GE. GC, o grupo de controle, e o outro, o GE, o grupo experimental ou de tratamento. E os conteúdos foram desenvolvidos na mesma sequência nos dois grupos. O grupo de controle, ele era composto por aulas tradicionais, exercícios teóricos extra-classe e a produção de um relatório, ou seja, de um resumo teórico. O grupo experimental, ele fez uso de experiências que envolvessem conteúdos e construção de concepções e modelos aceitos pela comunidade científica, valorização de ideias prévias dos estudantes. Percebam que valoriza principalmente as ideias prévias e agora focamos nos modelos científicos, na construção dos modelos aceitos pela comunidade científica. Qual era o objetivo principal do grupo experimental? Familiarizar o aluno com o manuseio de instrumentos para uso experimental, familiarizar o aluno com a montagem e compreensão de circuitos envolvendo pilhas, condutores, lâmpadas, dispositivos de comando, de controle, dispositivo de manobra, instrumentos de medida. Criar situações de conflito cognitivo ou insatisfação com as concepções existentes e propiciar condições para a construção e aprendizagem de conceitos científicos. Construção de aprendizagem de conceitos. Esse é o nosso termo. E, claro, a familiarização. Quando ele está familiarizado com o prático, palpável,
nós vamos para o teórico. Quando ele consegue mensurar, quando ele consegue identificar o que é um multímetro, o que é um amperímetro, o que é um amperímetro, voltímetro, o que é um galvanômetro. Então, precisa estar a par dessas situações. Bom, etapas da proposta didática. Os estudantes do grupo GE, grupo experimental, realizavam atividade em grupos, geralmente eles eram divididos em grupos de 3 alunos, tá? E havia 4 etapas para cada proposta, situação, problema. E aí nós temos alguns dados. Na etapa 1, problematização inicial, a apresentação de uma questão. Os alunos formulavam hipóteses, tanto de montagem e de execução do experimento, como das possíveis explicações para o fenômeno, utilizando-se dos conhecimentos prévios sobre o assunto, tendo em mente o objetivo a ser alcançado. Apresentação. Eles formulavam a hipótese de uma montagem de um circuito elétrico, por exemplo. Tá? 2. Montagem do experimento. Nessa segunda etapa, houve a montagem e execução do experimento pelo aluno, seguindo-se os passos determinados na etapa anterior. Etapa anterior do conhecimento prévio. Terceira etapa. Nesta fase, os alunos retornavam a estudos anteriores, mobilizando os conhecimentos necessários à compreensão dos fenômenos, relacionando-os com os novos, propiciando assim a construção de definições, conceitos, relações, leis, entre outras. Foram realizadas discussões com colegas e professor, consulta a textos, atividade desta classes de aprofundamento. E 4, a aplicação do conhecimento, que tem por objetivo que o estudante entenda como o conhecimento construído nas etapas anteriores podem ser aplicados em outras situações reais. É quando ocorre a equilibração e adaptação do novo conhecimento. Bacana, né? Essas 4 etapas aí, dá liberdade para o aluno, ele mostra o seu conhecimento prévio, em discussão em 2, 3 ali, de cada grupo, já existe uma certa aprendizagem, tá? A troca entre eles, e depois o professor faz essa, a definição, ensina a forma correta a ser feito. Os exemplos de aplicação nas etapas. Etapa 1, foi feita a apresentação de uma pilha, 2 fios condutores e uma lâmpada de 1,5 volt. Solicitando-lhes que a acendessem, os estudantes deveriam fazer a diagramação do circuito. Segundo, os estudantes deveriam realizar a montagem do circuito utilizando-se dos diagramas feitos no primeiro momento. Em caso de erro, ele voltava para fazer novamente a organização. Etapa 3, diálogos e atividades para explicação do funcionamento do circuito. Claro, agora da forma correta. E a etapa 4, sistematização das diversas explicações dadas pelos alunos para explicar cientificamente o funcionamento do circuito. Usar aquele conhecimento prévio do aluno, claro, para fazer com que exista sim a nossa aprendizagem da forma correta. Bom, e a partir disso nós temos agora as concepções dos estudantes sobre a eletricidade e magnetismo. Essa concepção se dá através dos nossos gráficos. Então, aqui nós temos a primeira situação da nossa organização, do que os nossos alunos montaram, sobre os circuitos elétricos, os modelos bipolar e monopolar. O que nós precisamos identificar a respeito desses modelos bipolar e monopolar? Um modelo monopolar, nós temos ali 65%, ele foi feito o quê? Um fio ligado a um polo. Geralmente esse polo, ele era um polo positivo. O bipolar, nós tínhamos 2 fios, um positivo e negativo, geralmente ligados ao mesmo ponto da lâmpada ou do soquete. Numa das configurações mais comuns, antes das atividades experimentais, era denominada monopolar. Os estudantes ligavam a pilha e a lâmpada com um único fio. Assim, o circuito ficava aberto e não funcionava. Bom, sobre a intensidade luminosa. Para o caso da intensidade luminosa, apresentou-se aos alunos circuitos série, paralelo e misto, com 2 e 3 lâmpadas com potências iguais e ou diferentes, solicitando-lhe uma previsão de como seria o brilho das lâmpadas. E claro, você, professor, já sabe o que acontece numa ligação em série. A corrente é a mesma, né?
A tensão vai ser dividida, numa associação em paralelo, a corrente é dividida, a potência é a mesma. E o nosso aluno, será que ele tem essa observação? Ele conhece esses termos, energia, corrente elétrica, a DDP, a tensão é a mesma, eles conhecem o termo potência, e é isso que nós precisamos identificar, porque quando ele consegue visualizar, fica muito mais fácil para que ele consiga identificar depois e mensurar assim na sequência. Bom, nas concepções dos estudantes sobre a intensidade luminosa, nós temos aqui, ó, sequencial duplo, fonte fio único, escolar, watts, eu gosto do watts, né? Funcionamento total, equações e sequencial. Eu vou falar rapidinho sobre cada um desses termos para vocês, tá? Mas, nas respostas da categoria fonte, fio único, os estudantes indicam que, independente da potência da lâmpada, olha só, independente da potência da lâmpada, o brilho será o mesmo, pois estão ligados pelo mesmo fio. Logo, a mesma energia passa por elas, a mesma energia. Mais uma vez, o termo sendo aplicado aí. Esse termo energia é um termo correto a ser aplicado agora? Podemos deixar com que os nossos alunos utilizem esse termo? Depois das atividades experimentais, nenhum estudante apontou essa classificação. Nenhum. Resultado, zero. Bom, sequencial duplo, onde o estudante considera que a corrente circula simultaneamente nos dois sentidos. Então, nós temos aqui, ó, 1% desse sequencial duplo. Então, ele conseguiu identificar o quê? Sentidos das cargas positivas e sentido das cargas negativas se desgastando à medida que encontra um elemento do circuito. E aí ele fez a relação do brilho. A lâmpada L1 e L3 terão o mesmo brilho porque recebem energia primeiro. Recebem energia primeiro, tá? Então se torna algo meio complexo. Vamos lá, o segundo. Funcionamento total, 1% também. Para duas lâmpadas de potências nominais diferentes, em circuito sério ou paralelo, obteve-se a seguinte definição. Os brilhos serão iguais, porque a energia da primeira porque a primeira lâmpada recebe energia primeiro, porque tem mais potência. Estranho, né? Então, os termos utilizados pelos nossos alunos. Fonte fio único. Considera-se que, independentemente da potência das lâmpadas, o brilho será o mesmo. Bom, já podemos parar aqui, né? Mas tivemos aí 2% com essa afirmação. Considera-se que, independentemente da potência da lâmpada, o brilho será o mesmo. Nós sabemos que isso não é correto. Equações. Alguns alunos tentam explicar o brilho das lâmpadas usando as equações U igual a R vezes I, lei de Ohm, e da fórmula do Pio, potência igual a corrente vezes a tensão. Porém, eles não conseguem interpretar essas fórmulas nem matematicamente, nem fenomenologicamente, certo? Depois, mas isso nós já tínhamos 2%, escolar. São os modelos científicos ou próximos a este, aprendidos na escola, onde os alunos usam a análise dos circuitos sério-paralelo. Uma explicação do aluno se caracteriza de que forma? As lâmpadas estão ligadas em paralelo, a DDP é a mesma em todas, e a corrente divide igual em todas. Então, o brilho é o mesmo. Interessante, já é um modelo correto, né? Sequencial. Neste modelo, os alunos interpretam a corrente como uma energia que circula em um único sentido e se consome à medida que atravessa cada elemento do circuito. Ou seja, a lâmpada 1 brilha mais que a lâmpada 2, a lâmpada 2 brilha mais que a lâmpada 3, porque a energia será menor entre elas. Certo? O modelo Watts 45% no Watt, onde a intensidade da lâmpada depende exclusivamente da sua potência. Se você tem a lâmpada de 40 watts, 60 watts, aquela que tem uma potência maior, né? Ela terá um brilho maior. Então, essas foram as concepções dos estudantes sobre a intensidade. Percebam o tanto de informação que nós temos de uma simples análise. 2, 4, 6, 7 observações diferentes. Isso só a respeito do brilho da corrente elétrica que nós temos ali. Bom, sobre o campo elétrico e campo magnético, apresentava-se a ilustração de um pêndulo elétrico, tá? Constando uma esfera leve condutora suspensa por um fio isolante em uma haste, e um pêndulo magnético constando de uma gilete suspensa por um fio leve em uma haste. Solicitava que os estudantes explicassem o fenômeno. Olha só que interessante.
A respeito, nós tivemos as respostas dos estudantes sobre o campo elétrico e magnético. Animismo, 14%, energetismo, 17%, ação à distância, 21%, opostos contrários, 32%, tá? E no modelo 5, opostos contrários, 4%, a relação entre o GE e o GC, 4% para o GE e os opostos contrários, 12%, e energetismo, 15%. Vamos lá, então, identificar o que é isso. Nas respostas da categoria opostos ou contrários, existe uma tendência de se tentar explicar a atração pelo ímã ou bastão através da energia ou cargas opostas que elas adquirem. Bom, animismo. Alguns alunos parecem não perceber a presença da fonte geradora do campo. Outros tendem a dar um poder anímico ao ímã ou ao bastão eletrizado para que eles produzam um fenômeno de atração. Ou seja, a justificativa deles era: o ímã e o bastão têm poder de atrair metais. Energetismo. Neste modelo, os alunos dizem que o bastão ou o ímã possui uma energia que provoca o fenômeno de atração ou repulsão. E uma justificativa deles era: o bastão ou ímã possui uma energia que atrai a bolinha e a gilete. Bacana, né? Ação à distância. O aluno reconhece a existência da fonte geradora do campo e que a distância influencia na capacidade de atrair ou repelir do bastão ou do ímã. Já temos uma relação muito interessante, temos ali 21% responsável por isso. Quando o bastão ou o ímã estão perto da bolinha ou da gelete, elas se atraem. Se estiverem longe, elas não podem mais atrair. Temos uma relação interessante. E os 32% opostos contrários. Tendência a explicar a atração pelo ímã ou bastão através de energia ou cargas opostas que elas adquirem. Este modelo é caracterizado pela seguinte justificativa: elas possuem cargas diferentes, por isso são atraídos. Olha só que interessante. Então, essa foi a nossa análise no nosso gráfico 4, tá? E dos modelos opostos contrários. O grupo de estudo tinha apenas 4% de respostas e o GC, 12%, certo? Bom, dando sequência, a frequência média de respostas corretas e não corretas no pré-teste e no pós-teste, para que a gente consiga identificar aí o que nós temos de melhorias ou não. Bom, frequências médias de respostas corretas no pré-teste. 45% das respostas estavam corretas e 55% das respostas estavam incorretas. Agora nós temos as frequências médias de respostas corretas no GC, de corretas e incorretas, e de corretas e incorretas no GE, no grupos de estudos. Vejam só que interessante. Corretas, no grupo de C, 65% no pós-teste. Nós tivemos um número maior de respostas corretas e incorretas apenas 35%. Já no grupo experimental, vejam que o número ele foi de 78%. É uma diferença, digamos que significativa, né? Enquanto apenas 22% de respostas incorretas. Então, esses são os dados que nós precisamos identificar aqui. No grupo do conhecimento, 65%, no grupo experimental, 78%. Uma pequena diferença. Podemos refletir sobre esse valor? Será que isso nos remete a uma reflexão de aplicar essas práticas, de utilizar o conhecimento prévio do nosso aluno? Interessante, né? Vamos lá. Possíveis contribuições em futuras discussões sobre o uso da experimentação no ensino em eletricidade. Bom, os resultados percebidos na pesquisa realizada. Comparando-se o pré-teste com o pós-teste, a aprendizagem ocorreu em ambos os grupos. Isso é interessante. Nós não podemos descartar e nós não podemos identificar que a experimentação, ela garante a aprendizagem. Não, ela não garante. Ela é mais uma ferramenta que você tem que utilizar, que você pode utilizar para a aprendizagem, para a construção da aprendizagem, teoria de Piaget. A aprendizagem ocorreu em ambos os grupos, porém, foi mais expressiva no grupo GE, no grupo experimental, com o uso da metodologia experimental, indicando que essa é mais eficaz no ensino de eletricidade e magnetismo. Mais uma vez, precisamos frisar, ó,
ele tem uma eficácia melhor, mas ele não garante 100% de aprendizagem. E claro, nas próximas aulas nós vamos conversar um pouquinho sobre os simuladores. O simulador, nós vamos apresentar essas situações problemas? Vamos, também. Só que no simulador, o aluno, todos os alunos, alguns alunos são mais familiarizados com a tecnologia. Talvez seja mais fácil, mas, assim como o método científico nos trouxe desde o contexto histórico, apresentar possibilidades para que seja algo palpável para os nossos alunos, fazendo com que exista a interação entre o professor e aluno, para que exista uma aproximação, faz toda a diferença. No caso da tecnologia dos nossos simuladores, né, nós teremos ali interação e interatividade. Teremos essa troca também, mas nós vamos conversar nisso já já. Principais contribuições. Depois dos trabalhos realizados com os dois grupos, nenhuma das concepções apresentadas no pré-teste permaneceu. Até mesmo o vocabulário era diferente. Não usavam mais termos do cotidiano, mas sim os termos científicos. E isso, claro, garante êxito em avaliações. O uso de vocabulário correto é uma primeira indicação de aprendizagem, pois já indica que o estudante entendeu alguns conceitos, ou seja, houve mudança conceitual, seja isso na parte experimental, seja isso na parte conceitual. Ok? E algumas dificuldades, mesmo após a sequência trabalhada, os alunos continuaram apresentando concepções equivocadas sobre a relação entre o brilho da lâmpada e a sua potência. Isso indica que é preciso repensar alguma etapa, visando reforçar o ponto onde se aborda esse conceito. Revisar, fixar, seja ele na parte teórica, seja ele na parte experimental. Fazemos bem primeiro a parte teórica, fixamos, depois vamos novamente ao experimental. E é claro, tem um experimento análogo a isso apresentado que eu vou mostrar para vocês nos nossos próximos tópicos, certo? Bom, reflexões importantes. Nas duas metodologias, tradicional e experimental, ocorreram mudanças conceituais, ou seja, as concepções alternativas foram substituídas por conceitos científicos, os conceitos científicos que é o nosso foco, era o ponto que nós queremos chegar. Mas em ambos também algumas concepções permaneceram, evidenciando que, para alguns assuntos, a resistência à mudança conceitual é maior, ou seja, gera maior dificuldade, certo? Sendo o professor quem está em contato com o estudante, é ele quem pode definir de forma mais coerente como e quais mudanças devem ocorrer. Muito bacana. Você, professor, você é o agente detentor do conhecimento inicial e você é o responsável em transferir, em passar esse conhecimento para os nossos alunos. De que forma? Mais uma vez, a elaboração do seu plano de aula, a elaboração do seu plano de ensino facilitará no momento em que você chegar nesse conteúdo a trazer, seja a parte teórica, seja a parte experimental, seja com o uso de equipamentos práticos, seja com o uso de simuladores. Mas pense, você, melhor do que ninguém, conhece o perfil da sua turma. Você, melhor do que ninguém, conhece o perfil de cada aluno que você tem. Você sabe de qual a ferramenta, qual a proposta a qual irá atingir efetivamente o seu aluno e que sim, teremos assim a aprendizagem. Certo? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Espero que vocês façam uso dessas práticas que professor, eu não tenho tanto domínio em práticas. Fiquem tranquilos, manda uma tutoria que nós elaboramos algumas com vocês. Os nossos alunos receberão o nosso laboratório portátil, a qual você pode levar sim em sala de aula e você consegue fazer o uso da experimentação. Seja da forma mais fácil para você ou na mais complexa, podendo explorar ao máximo todas as variáveis daquele conteúdo. Mais uma vez, estamos à disposição, certo? Para encerrar a nossa aula, nós temos aqui agora uma atividade na prática. Então, claro, vou demonstrar para vocês o quê? Como ensinar e aprender eletricidade usando o laboratório portátil. Um experimento de magnetismo e eletromagnetismo para ensino médio com o uso do laboratório portátil. Vamos fazer com o uso do laboratório portátil ou com um equipamento que você consiga construir.
que você consiga construir, que você consiga solicitar aos seus alunos para que eles construam. Porque aí sim, mais uma vez, existe essa interação entre professor e aluno, existe a confiança, existe o respeito mútuo, e isso fará sim muita diferença na aprendizagem do nosso aluno. Então, vamos à nossa atividade prática? Aguardo vocês já já. Fazemos essa prática e concluímos a nossa aula. Mais uma vez, dúvidas? Manda para cá que nós vamos conversando. Vamos à prática então, pessoal? Bom, pessoal, e na prática nós podemos fazer de várias formas, várias abordagens. Vocês irão receber o LPI da Uninter, né? Então nele nós temos um kit de eletrostática. Vejam, nós temos aqui um eletroscópio de folha. Esse eletroscópio de folha você pode fazer o processo de deixar ele carregado pelo atrito. Então nós temos as nossas 4 hastes, nós temos a seda, nós temos o couro, que nós podemos fazer a eletrização, fazer com que ele fique carregado. Assim como no experimento realizado, nós temos as bolinhas aqui durante a nossa aula, certo? Primeiro kit de eletrostática que nós podemos utilizar, podemos iniciar todo o nosso conteúdo. Temos este equipamento, o nosso famoso multímetro. Podemos ensinar para os nossos alunos a fazer uso de todas as informações. Tensão, resistência, corrente contínua, corrente alternada, entre outros. Temos a nossa bússola. A bússola você pode construir com eles, né, as nossas orientações geográficas, e você consegue fazer o uso e explicar o campo magnético terrestre e assim por diante. Nós temos a nossa placa da lei de Ohm, junto com os nossos condutores, e aí você consegue explicar toda a nossa prática, mostrar para eles, para os nossos alunos, se esses materiais, se eles possuem características equivalentes, se eles têm mesma área, se eles são fios idênticos, se eu tenho uma resistência maior em cada um deles, posso fazer a relação com temperatura, entre outros. Claro, isso aplicado na lei de Ohm. Nessa placa, temos uma régua de medidas e assim por diante, certo? Podemos pegar do nosso LPI também, ó, a nossa limalha de ferro, e a partir dessa limalha de ferro, estar demonstrando o nosso campo magnético em uma barra, campo magnético em um disco, uma moeda, um disco em uma moeda e assim por diante. Tudo isso faz parte do LPI de vocês, percebam a orientação do nosso campo magnético. E claro, nada impede que você, professor, prepare também um experimento. Esse também é uma proposta que foi apresentada durante a aula, certo? E aí que nós podemos descrever a lei de Oersted, que é um dos nossos objetos de estudo, que uma corrente elétrica, então se eu tenho uma corrente elétrica sendo aplicada aqui, eu tenho um campo magnético em volta, e a minha bússola, ela vai ter a nossa interação com o nosso campo magnético. E além disso, as nossas propostas das lâmpadas. Eu tenho duas lâmpadas de LED de 9 watts, de 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz, uma luz fria. E eu tenho aqui também uma lâmpada essa lâmpada é a famosa lâmpada incandescente de filamento, e eu tenho aqui 60 watts, 127 volts. Essa é a famosa lâmpada de filamento. E aí nós fizemos uma associação mista aqui. Duas lâmpadas em série em paralelo com uma terceira, e ao acionar o meu dispositivo de manobra, olha que interessante, as duas lâmpadas têm um brilho máximo e a minha terceira lâmpada, que está em série, tem um brilho menor. Se eu desligo uma lâmpada, aumenta-se o brilho e essa daqui apagou. Se eu inverto a disposição, funciona? Funciona. Por quê? Então, com isso, você consegue resolver aquela questão a respeito da potência que foi citada no nosso texto. As duas não acendem, essa acendeu. Por quê? Tem alguma relação com a potência? Claro que tem. Se eu tirei uma lâmpada, olha que legal. Agora as duas são percorridas por uma mesma corrente. Beleza, pessoal? Temos também mais alguns elementos que vocês podem identificar, que você pode apresentar para o seu aluno. Os condutores, certo? O nosso kit de condutores. Nós temos aqui um motor de passo, nós temos uns capacitores. Capacitor é um conteúdo que existe, que os alunos encontram muita dificuldade também. Temos vários resistores, temos uma placa Protobird. Queridos, o que eu preciso que vocês foquem vocês são os detentores da informação. Vocês precisam levar isso para o nosso aluno da melhor forma possível.
E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atividade? Coisa simples, né? Mostrar do mais simples para o nosso aluno faz toda a diferença. O mais simples possível, uma limalha de ferro, um condutor, mostrar a área de secção de um condutor, mostrar a resistividade dos materiais, a resistência, mostrar uma lâmpada incandescente. Olha só, nós temos um tungstênio e ali nós temos a potência dissipada na forma de calor, e isso se dará depois na forma de intensidade luminosa. Tópicos que fazem a diferença, né? Tenho certeza que você vai procurar sempre, além do teórico, vai tentar trazer uma parte prática para os nossos alunos. Leve, pessoal, por mais que sejamos detentores de conhecimentos da tecnologia, leve para o seu aluno o palpável, deixe ele tocar. Isso faz a diferença, certo? Bom, espero que vocês tenham identificado os meus conceitos, espero que vocês tenham gostado e nenhuma metodologia é suficiente sem o papel do professor. Você é o responsável por essa aprendizagem por parte dos alunos. A experimentação permite mudança conceitual em eletricidade e magnetismo, assim como outras metodologias, como o tradicional, por exemplo, porém não foi eficaz em todos os tópicos. Logo, pode ser repensada a partir de outra proposta experimental para esse tópico específico, ou pontualmente ser complementada por outra metodologia. Olha que bacana! Foque o seu plano de ensino, o seu plano de aula, a elaboração do seu conteúdo programático. Faz com que você tenha o domínio do que você pode cobrar, de que forma e quando. E nada impede que você adiante um conteúdo através de uma prática que vá contemplar também os conhecimentos prévios dos nossos alunos. Então, cabe ao professor utilizar diferentes metodologias e propostas para favorecer a aprendizagem, certo? Mas, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Daremos sequência à aula 3, professora Flávia volta com vocês. Na aula 4, eu estou aqui e nós vamos falar um pouquinho mais agora sim sobre simuladores. Claro, não precisa você ficar preso a somente uma metodologia. É, experimental é muito boa, prática palpável é muito boa, assim como os nossos simuladores também são ferramentas riquíssimas. Quem define isso são vocês, professores, o seu aluno, o perfil do seu aluno, o perfil daquele que é o detentor que precisa receber esse conhecimento de você. Foque nele e suas aulas serão cada vez melhores. Mais uma vez, queridos, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, muito sucesso e precisando, conte conosco. E até mais.